Bom dia, irmãos amados. Bom dia, Neide, que já está aqui conosco. É uma alegria, é um prazer nós estarmos aqui novamente falando das grandezas do nosso Deus, recebendo aqui o contato dos irmãos pelo WhatsApp, irmã Neuzir, aqui conosco também. É muito bom estarmos aqui falando e anunciando as grandes coisas que o Senhor tem por nós. Hoje, o estudo da Palavra de Deus será O Justo Viverá da Fé. É a lição 3 da nossa revista de compromisso. Eu espero que todos estejam recebendo aí, inclusive pelo YouTube, irmã Lena, irmã Delceni, Valdir, lá conosco aí. É uma alegria, é muito bom contar com a presença de vocês. É maravilhoso contar também com as orações de vocês. Sei que vocês estão orando por nós e na vida cristã é assim. Nós oramos uns pelos outros, não é isso? De formas que vamos dar início ao nosso estudo. Aqui no sinal do YouTube está dizendo que ainda está enviando. Não sei se quem está conectado ao YouTube já conseguiu nos ver. Por isso até demoramos um pouquinho a iniciar, porque ainda não está aqui no status em que eles estão conectados. De formas que vamos dar então início a esse estudo e, como sempre, crendo que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que fala conosco. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ele foi no Areópago, que era o principal centro religioso e cultural daquela cidade grega, e ele então falou que o nosso Deus era diferente dos outros deuses. Os outros deuses exigiam carga pesada daqueles que o servem. O nosso Deus, ao contrário, ele toma sobre si a nossa carga e nos dá uma carga leve e suave. De forma que nós vamos estar, então, estudando e ouvindo o que o Espírito Santo tem para nós nesse dia. O que o Espírito Santo tem para nós neste momento. Oremos então ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas incontáveis bênçãos. E, acima de tudo, Senhor, muito obrigado porque as tuas promessas e a tua palavra garante que o Espírito Santo está conosco quando o recebemos como Salvador de nossas vidas. Ó Deus, que este mesmo Espírito, que é aquele que interpreta as nossas necessidades diante do teu trono de graça, esteja falando aos nossos corações, dentro daquilo que nós precisamos ouvir, dentro daquilo que, na tua sabedoria, na tua grandeza, na tua compreensão, no teu amor para conosco, sabe que nós precisamos ouvir. Por isso, fale aos nossos corações, fale ao meu coração, fale ao coração dos amados que estão conectados. Que a tua graça, que a tua bênção esteja conosco nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar então de fé. Vamos dizer, o justo viverá da fé. O nosso texto áureo, o texto básico da nossa lição, se encontra-se no livro de Gálatas. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Mas qual que é o princípio pedagógico do nosso estudo? A orientação pedagógica é a seguinte: que nós possamos compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Nós precisamos saber
compreender que fomos libertos do pecado e de todo o legalismo. Nós precisamos vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos de nossa vida ou da sua vida. E o que mais fazer? Promover como compromisso inegável a obediência à verdade do Evangelho. Obediência à verdade do Evangelho, não obediência a homens. A irmã Solildo também agora está conosco também. Muito bom, maravilhoso. É obedecer à palavra, não é obedecer a homens. É aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. É aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar. E o texto áureo, o texto básico da nossa lição, como dissemos, está lá em Gálatas 3:11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Então é isso que nós precisamos e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. O Espírito Santo do Senhor diga como que nós podemos aumentar a nossa fé. A Bíblia fala, a palavra de Deus, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover uma montanha. E às vezes nós temos problemas que são montanhas. Nós temos, às vezes, doença no nosso meio, nos nossos lares, que são montanhas. Nós temos dificuldades de ordem emocionais, que são montanhas. A irmã Rubenita também está conosco, também, através do Face. O YouTube ainda está enviando as mensagens. Mas a fé remove os problemas que nós temos. E os problemas que temos, muitas vezes, são obstáculos para que cheguemos a Deus. Mas mesmo com problemas, nós precisamos de chegar a Deus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é a solução dos nossos traumas, das nossas frustrações, da nossa tristeza, das nossas emoções, dos nossos problemas de ordem de saúde, de ordem médica, de ordem financeira, de todo tipo de ordem. Deus é a solução. E só podemos chegar através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar ao trono da graça. Sem fé é impossível que Deus pratique as suas ações benevolentes, bondosas, amorosas nas nossas vidas. Sem fé não podemos agradar a Deus. O justo viverá pela fé. De formas, irmãos, que o que é fé? Existem vários conceitos e vários aspectos da fé que nós podemos perceber. Né? Nós temos uma fé natural. A fé natural é aquela fé que você tem quando você entra dentro de um ônibus para ir em determinado lugar, você não conhece o motorista, não sabe quem ele é, mas crê que ele vai te levar aonde você gostaria de ir. Você entra dentro de um avião, aqueles que têm coragem, né? Porque tem uns que realmente não têm fé para andar em avião. Mas aqueles que têm coragem entram dentro do avião, às vezes está lá o comandante da aeronave, todo sorridente quando nós entramos, querendo passar o máximo de confiança possível. Mas, às vezes, nós estamos ali na certeza, na expectativa que vamos chegar ao destino. Certa vez, eu fui a trabalho, eu fui a Palmas, em Tocantins, e houve uma conexão em Brasília, saí de Vitória, fui para outros lugares, cheguei a Brasília, em Brasília peguei um outro avião.
e aquele avião foi para Palmas. Só que chegando em Palmas, ele tentou aterrissar uma, duas, se não me engano, até 3 vezes, e não conseguiu. E começou a gerar um certo apavoramento, uma certa ansiedade, preocupação dentro do avião. E o comandante então disse que, por problemas de muito vento, não poderia, a irmã Creuza conosco também, que ótimo, maravilhoso, bem-vinda, irmã, não poderia dar continuidade naquela operação de aterrissagem e que ia voltar para Brasília. E muitas pessoas ficaram preocupadas. Teve um momento que eu saí, fui até o banheiro, quando voltei, um senhor assim, já de certa idade, muito preocupado, olhou para mim e falou assim: será que tem combustível para chegar a Brasília? Eu disse para ele: não, fica tranquilo, vai ter, vamos confiar, fica tranquilo. Na realidade, eu não sabia se tinha combustível. Acreditava eu que tivesse. Como teve, nós chegamos a Brasília. E chegando a Brasília, o comandante falou que ia reabastecer e tentar novamente voltar para Palmas. E quem quisesse descer do avião, por algum motivo, a companhia aérea daria remarcaria aquele voo para a pessoa, sem nenhum ônus, sem nenhuma multa. E algumas pessoas desceram, um homem do meu lado falou: você está doido? Eu vou de ônibus agora, de jeito nenhum que eu passe um aperto desse. Eu sei que nós voltamos, tivemos fé que voltaríamos ao destino, voltamos e conseguimos chegar bem. Então essa é a fé natural, a fé temporal, a fé que você passa debaixo de uma marquise, crendo que ela foi bem construída, que não vai cair sobre a sua cabeça. Você atravessa a rua e um sinal: irmão Alcides, que bom, que maravilhoso estar aí conosco, ótimo, é muito bom revê-lo de tão longe e aqui conosco. A fé que você está atravessando uma rua, num semáforo, e que os carros vão parar quando o sinal estiver vermelho para eles e verde para você. É uma fé temporal, é uma fé no momento, é uma fé do curso natural das coisas que nós acreditamos, né? Mas a fé também, essa é uma fé natural, há uma fé temporal, é quando nós colocamos a nossa confiança em Deus para as coisas deste mundo. Nós temos confiança que Deus vai nos ajudar, vai nos dar saúde, vai nos dar vigor, vai nos dar capacidade de trabalho, vai nos dar paz, vai nos dar segurança, vai nos dar uma série de coisas. Essa é uma fé temporal. Tem a fé também que é a expressão da nossa religiosidade, a expressão da nossa crença, aquilo que cremos, a doutrina, aquilo que nós estamos acostumados, né? O irmão Paulo também está aí com a irmã Creuza, o casal nos vendo, que maravilhoso, bom contar com vocês também. Então a expressão da nossa fé é a doutrina, é aquilo que nós acreditamos. Mas há a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que está pautada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certa vez uma criança perguntou ao pai: o que é fé? A gente vê aí falar o que é fé, e aquele pai, então, ele falou: eu vou te explicar em algum momento. E houve um momento que aquele pai estava cavando um poço, e o poço já estava com certa profundidade, e o filho chegou na beirada do poço, olhou para dentro, estava escuro, não conseguia vislumbrar o pai, e gritou: pai, o senhor está aí? Ele falou: estou, meu filho. Eu estou querendo ir aí, pode? Ele falou: pode pular. E aquele filho pulou e o pai o segurou, e depois o pai falou para ele: meu filho, fé é isso. Você não estava me vendo, mas você sabia que eu estava vendo você, que eu estava olhando por você, que eu estava cuidando de você. Então a fé que nós precisamos de ter em Jesus é essa, que Ele está conosco, que Ele está preparando o caminho para que cheguemos aos céus, para que Ele está preparando o caminho para que cheguemos na glória, para que cheguemos à sua moradia eterna. Porque nós somos alma, corpo e espírito. O nosso espírito tem necessidade de estar com Deus, tem necessidade de conviver com Deus, tem necessidade de falar com Deus. E a gente fica pensando
Nós evangélicos temos o costume de fazer o culto doméstico, o culto em casa, nos nossos lares. E é bem verdade que o atropelo da vida tem dificultado isso. Os horários são opostos, mas quando eu penso no culto doméstico, eu penso no culto que fazia Adão e Eva. Porque o que é o culto? É falar com Deus, é adorar a Deus, é reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. E Adão e Eva, a palavra diz que ao final do dia, ao entardecer, eles se encontravam com Deus e ouviam de Deus aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Nós também nos encontramos com Deus através da fé, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ora, que é a fé? A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova daquilo que não se vê. Nós não podemos querer que haja uma equação científica, uma equação matemática, uma prova para ter fé. Porque a fé é isso, é a expectativa. Primeiro, ela é firme, ela é inabalável. As pessoas podem chegar, nos criticar, nos debochar de nós, mas nós cremos em Deus. Nós sabemos que esse Deus está conosco. Nós cremos que Jesus morreu para nos salvar. Então isso é inegável, isso é inegociável, isso as críticas não nos abalam. Aqueles que dizem que Deus não existe não nos abalam, porque nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, nós confiamos nas grandezas do nosso Deus, nós confiamos nas promessas do nosso Deus. E quando nós, a irmã Basti conosco também, a netinha, a sua filha, a irmã Ana Flávia conosco, glória a Deus por isso, a Lorena lá conosco também, a irmã Lena conosco, é muito bom, maravilhoso poder estar contando com vocês. Mas fé é isso, você espera, você não está vendo. Muitas vezes fé, nós queremos materializar alguma coisa para que possamos depositar a nossa fé naquilo. A fé em Deus é naquilo que nós não estamos vendo, mas naquilo que nós estamos sentindo. A irmã Creuza fala que ter fé é ver a sala repleta, mesmo não estando presente. A sala está repleta, nós estamos aqui na sala virtual, nós estamos aqui com todos os irmãos juntos aqui, adorando, louvando, buscando a Deus, aprendendo das grandezas de Deus, aprendendo a todas essas coisas, e pela fé. Nós não estamos vendo as pessoas, mas sabemos que estão conosco, sabemos que estão ouvindo. Engraçado que, às vezes, nós estamos, a irmã Ney Salles também aqui conosco também, aleluia, glória a Deus por isso. Nós vemos que as pessoas confiam em tantas coisas que não podem ver. Você confia em bancos, você confia em motoristas pela rua fora, você confia que a internet vai funcionar, apesar de que pelo YouTube aqui ainda está enviando dados, não sei o que pode estar acontecendo, que o pessoal do YouTube não está nos vendo, mas nós cremos nessas coisas e não cremos em Deus, que fez todas essas coisas. Essas coisas não se fez pelo nada. Então, muitas vezes, pessoas creem em muitas coisas do homem e não são capazes de crer nas coisas de Deus. Nós cremos num Deus verdadeiro. Nós cremos num Jesus Salvador. Nós cremos no Emmanuel, que é Deus conosco. É Deus fazendo com que nós consigamos vencer os percalços da vida.
vencer as dificuldades da vida, superar os problemas, passar pelos problemas. E muitas vezes é saber que a nossa vontade não foi feita, mas foi feita a vontade de Deus. Foi feito aquilo que Deus quer para nós. Então isto é que é fé, né? Isto é que é saber que Deus está conosco. Viver pela fé. E ainda, quando em Hebreus, o apóstolo Paulo fala que a fé é o fim, ou melhor, acredita-se que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. Uma das ideias. Na realidade, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Eu falei apóstolo Paulo, mas nós não temos certeza, exatidão. Tudo leva a crer pelas formas que escreveu, pela forma de condução que seria ele. A irmã Joana Portes conosco, minha amada prima, lá de Minas Gerais, de Ipatinga. O irmão Alcir está lá no Nordeste, a última informação que eu tive dele também, né, no Norte, no Nordeste. Que maravilhoso estar vocês aqui conosco. Mas então, a carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem que foi o autor, mas ele diz isso, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, que não se vê. Mas ele acrescenta que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho diante de Deus. Pela fé, alcançamos testemunhos diante de Deus. Irmão Alcides está no Ceará, terra maravilhosa e linda. Que maravilhoso estar aí conosco, irmão. Continue conosco. Então, fé é isso. Fé é é alcançar testemunho. Você alcança testemunho não é pelas suas qualidades. Na realidade, nós somos vasos de barro. O que é um vaso de barro? É algo frágil, algo que quebra com muita facilidade. Mas o que está no interior do vaso de barro é o nosso Deus, é a nossa palavra. Nós, corpo, templo do Espírito Santo, nós somos frágeis, mas Deus é forte. Então nós somos fortes pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela ação de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós somos fortes, porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer para vocês. E nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém tem nada a oferecer de si mesmo. Ele tem a oferecer como depositário de Deus, como canal de Deus, como boca de Deus. Você pode ser boca de Deus quando você professa a Jesus Cristo como seu Salvador. Como você tem essa fé nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que te salva, nesse Deus que te remiu de todos os pecados, de todas as suas impurezas. A irmã Marcele, minha querida prima, também conosco. Glória a Deus por isso. Então, isso que nos faz alcançar testemunho. Viver pela fé também é compreender a presença e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, nós chegamos a Deus como cheiro suave. A nossa vida, aquilo que nós fazemos, a nossa busca pela presença constante de Deus na nossa vida, através das orações, chega a Deus, segundo a palavra dele, segundo o que está escrito, como cheiro suave. Cheiro suave, cheiro agradável. Não porque nós sejamos bons, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. A irmã Solilde fala que ter fé é crer que Deus está conosco todo o tempo, seja qual for o momento. É saber que nos levantamos a cada manhã com Ele e Ele nos guarda. Isso mesmo, irmã Solilde. Fé é isso, é saber que nós estamos andando com Deus.
mesmo que quando olhemos para trás, não vemos duas pegadas. Nós vemos, às vezes, apenas uma. Por quê? Porque Deus está nos levando. Deus está nos carregando nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Nós nos colocamos na mão de Deus. Então, nesse momento, nós estamos literalmente sendo carregados por Deus. Então, a fé, a ideia da fé é essa, que através da fé é compreender a presença de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo ficou 2 anos na Galácia, na Ásia, e durante esses 2 anos ele ficou pregando a palavra, ele ficou ensinando, ele ficou mostrando o Jesus que salva, o Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que nos dá a vida eterna. Ele ficou lá mostrando esse Jesus. E muitas pessoas acompanharam o apóstolo Paulo. Muitas pessoas estiveram junto com ele. Muitas pessoas acompanharam os milagres que ele fez. E a Bíblia fala lá em Atos 19, 11 e 12 o seguinte: e Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos. Atos 19, 11 e 12. Então, esta fé que foi demonstrada aos moradores da Galácia, é esta fé que mostra, que transforma as pessoas, esta fé que faz milagres. Né? A irmã Neuzi fala que são os estudos maravilhosos de Deus que fazem a diferença nesses dias tão difíceis. Sim, é quando nós buscamos aprender de Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo através daquelas pessoas que se propõem a falar de Deus, porque tem Deus no seu coração, porque aceitaram Jesus, porque permitiram que o Espírito Santo o façam canal de bênção. Você poderá ser canal de bênção. Se você aceitou Jesus, você é, no nome de Jesus, canal de bênção para transformar vidas de pessoas, para ajudar pessoas, para ser conselheira. Outro dia a irmã falou que a vontade dela é ser conselheira, mas nós já somos conselheiros em todo momento, quando nós falamos das grandezas de Deus, quando nós falamos do que Deus fez conosco, como Deus foi maravilhoso conosco, quantos livramentos Deus nos deu. Então nós já somos canais de bênçãos. À medida que nós aprofundemos mais no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, na oração, a palavra diz na súplica. Súplica é quando nós intercedemos com grande ardor, com grande desejo, com grande intensidade, que Deus venha agir na nossa vida. E quando nós intercedemos com súplicas, Deus age na sua vida, Deus age na minha vida, porque Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de ação, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda a vida das pessoas. E o apóstolo Paulo, então, ele teve ali mostrando como Deus era grande, como Deus era maravilhoso, como Deus curava. Os pedaços de roupa, os lenços eram colocados em cima de doentes e doentes eram curados. O apóstolo Paulo, então, escreve para as igrejas da Galácia: vocês não viram tudo isso? Vocês não viram todas essas coisas? E agora o que vocês querem? Ele escreve assim, ó, lá em Gálatas 3:5, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra? O apóstolo Paulo esteve ali na Galácia,
pregando a palavra, demonstrando o poder de Deus, e depois ele ouviu notícias que aquelas pessoas que estavam ali estavam colocando coisas no Evangelho de Cristo, colocando práticas que não era que ele ensinou. Eles queriam voltar que as leis judaicas estivessem novamente a, na vida deles. Eles queriam servir a Deus, mas voltando às práticas da lei, aos rituais. E a palavra de Deus fala que Deus estava enojado de rituais. Deus não quer rituais. A Marília disse, Doroteia, que maravilha, você está conosco aí, a nossa querida Teia, né? É muito bom também ter a participação, é a minha querida tia, né? É muito bom tê-la conosco. Mas é isso, Deus estava enojado de sacrifícios. E o apóstolo Paulo então pergunta, como que vocês querem transformar, mudar a ação de Deus, voltar a velhas práticas, práticas que não agregam, práticas que não agradam a Deus, práticas que não são capazes de nos levar para Deus? E o apóstolo Paulo pergunta, foi por essas práticas que vocês viram os milagres acontecer? Foi por essas práticas que vocês viram a ação de Deus na vida de vocês? Foram por essas práticas? Não, não. Foi pelo Espírito Santo de Deus. Foi pelo sacrifício de Jesus. Eu mostrei a vocês Jesus crucificado. Eu mostrei a vocês a salvação através de Jesus. E nós precisamos nos estar atentos quando Deus se coloca na nossa vida. Quando Deus age na nossa vida. Quando Deus transforma a nossa vida. E muitas vezes nós queremos também procurar coisas, procurar subterfúgio, arrumar maneiras de adorar a Deus que não sejam as maneiras que Deus identificou para nós. A irmã Marcele está aí também, minha prima querida Mauriceia, conosco também, assistindo. Que bom, maravilhoso tê-las conosco. Então, o que nós precisamos é isso. E às vezes nós achamos que é só outros religiosos que fazem práticas rituais. Eu, às vezes, me pego orando, agradecendo a Deus pela comida. Né? Eu faço isso diariamente. Mas tem hora que eu pergunto, será que eu estou fazendo uma oração genuína, agradecendo a Deus pela comida? Ou digo, Senhor, obrigado pela alimentação, no nome de Jesus, amém. Será que nós estamos analisando? Às vezes nós que somos evangélicos também fazemos orações que são vãs repetições. Vãs repetições não nos levam a Deus. A irmã Solilde também está lembrando aqui, sobre a comparação que o nosso autor faz sobre o aio. O que é aio? Aio era uma pessoa que estava junto com a criança, caminhando junto com a criança, cuidando da criança, dando orientação, levando ela às suas necessidades, levando ela em todos os lugares que ela precisa, e às vezes até repreendendo, fazendo a ação de pais, substituindo os pais quando os pais não estavam presentes, era aio. Mas na época de Paulo existia isso. E o aio, ele caminhava com a criança até ela ter um entendimento, uma maioridade, um entendimento das coisas, uma clareza das coisas, uma capacidade de discernimento. Daí para frente, o aio se tornava inútil. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, que o aio é inútil, que a lei é como o aio, ela é inútil, ela não serve para nada.
O ritual não serve para nada. As orações em que nós repetimos, né, aquilo diversas vezes se torna como um mantra, e muitas religiões fazem isto, mas para Deus não agrada. Deus é um ser racional. Deus quer conversar conosco. A Bíblia fala sobre Samuel, e Samuel ainda muito jovem, muito novo. Ele era ajudante do sacerdote Eli, e ele ouviu a voz chamando ele Samuel. Ele ouviu, ele levantou e foi até Eli. Estava à noite, estavam deitados todos. E ele, sim, Eli, eu estou aqui. Ele falou, não pode voltar para sua cama, que eu não te chamei. Novamente ele ouviu a voz, Samuel, e ele levantou e foi até Eli. Falou, pois não, estou aqui. Eli falou, eu não te chamei. Mas se você ouvir novamente essa voz, você diz o seguinte, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Era Deus falando com Samuel. E muitas vezes nós não conseguimos, pelo nosso distanciamento de Deus, pela nossa falta de estar concentrado nas coisas do alto, nós não conseguimos identificar que Deus está falando conosco. Às vezes tomamos direção errada, tomamos caminho errado, e aquele povo ali da Galácia estava tomando um caminho totalmente errado, colocando aio, colocando subterfúgio, colocando apoio, colocando muletas para agradar a Deus, sendo que Deus já nos curou. Deus nos curou do nosso aleijão espiritual. Deus nos levantou. A irmã Joana fala, Deus conhece os nossos corações. Sim, Deus conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Por isso nós temos que buscar ter um coração puro diante de Deus. E só o fazemos através da fé. E essa fé só pode ser dada quando nós aceitamos a Jesus e, incontestavelmente, quando nós não queremos prova, quando nós não queremos materialidade. A fé é aquilo que se espera, firme fundamento, daquilo que não se espera, daquilo que se espera, mas daquilo que nós não vemos. É isso que nós acabamos de ler lá aos Hebreus 11. Nós esperamos, nós cremos, nós acreditamos num Deus verdadeiro, nós acreditamos num Deus que está conosco, nós acreditamos num Deus que tudo pode, num Deus que nos socorre nos momentos de aflição, num Deus que diz lá como Isaías que a mão dele não está encolhida, que os ouvidos dele não estão tapados. Nós cremos, só o podemos fazer através da fé em Cristo Jesus. Agora, há uma relação, uma correlação muito forte entre fé e obediência ao ensino da palavra. Se nós não somos obedientes ao ensino da palavra, se nós não somos diligentes ao ensino da palavra, se nós não buscamos a Deus, nós não poderemos ter fé. A irmã Creuza disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar a Deus. Mas nós precisamos de ser diligentes, nós precisamos de ser obedientes, nós precisamos de ser filhos disciplinados. Nós não podemos separar a fé da obediência. Irmã Joana, fé é aquilo que você não vê, mas confia, aquilo que espera, aquilo que acontece nas nossas vidas, a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender que fé está diretamente ligada à obediência da palavra de Deus. Às vezes nós estamos muito ligados à tradição. Eu tenho uma tradição de família, isso aí não está lá muito assim, mas é uma tradição, e então nós vamos continuar fazendo isso? Não. A Bíblia fala que para buscar ao Senhor Jesus é para abandonar todas as coisas que impedem a sua íntima relação com o Pai.
tudo que impede a sua íntima relação com o Pai, você tem que abandonar. Você tem que ter uma bagagem. A irmã Creuza falou, você tem que ter uma bagagem. Qual que é a bagagem? Qual que é a orientação? É a obediência. Quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a obedecer a palavra de forma inequívoca, quando você começa a realmente buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a orientação de Deus, não é buscar ser religioso, não é buscar religiosidade, não é buscar preceitos, não é buscar práticas, é buscar ação de obediência a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Viver da fé, fazer entender que a lei é boa, mas foi em algum momento. A lei é boa. A fé é que nos faz chegar a Deus. Muitos grupos estão aí buscando reeditar a lei, mas é pela fé que nós chegamos a Deus. Ou melhor, o Abraão ele veio 430 anos antes de Jesus. Mas a Bíblia fala que ele, pela fé, ele alcançou o testemunho. Pela fé, ele se tornou o pai da fé, ele foi obediente a Deus. E pela fé, todas as nações serão benditas. E ainda pela fé de Abraão, pela certeza que Deus estava falando com ele, veio Cristo Jesus. Se Abraão não tivesse fé para crer em Deus, não existia lei naquele momento, não existia regra, não existia ritual, não existia orientação, existia apenas Deus falando com ele e ele ouvindo a voz de Deus. Então, pela fé, Abraão alcançou bênçãos, alcançou testemunho. A irmã Solilde conta um testemunho aqui que a irmã Solilde conta um testemunho que essa semana uma pessoa disse a ela que queria ouvir, entender quando Deus falava. E ela então disse que eu estou tentando abrir aqui. Ela então disse que para deixar de fazer coisas que desagradassem a Deus um dia, né? E deixar de acreditar na coincidência, acreditar que Deus estava agindo na vida da pessoa, deixar de fazer as coisas que ela acreditava como ritual e buscar Deus, né? Não pensando em coincidência, pensando que Deus sim estava cuidando dela, largar todo o ritual, buscar diretamente a Deus. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. A fé é isso. Morgan, meu irmão lá de Portugal, está aqui conosco também. Glória a Deus por isso. Que a sua vida seja abençoada também, é um servo do Senhor. Então a fé realmente estarmos nos colocando diante de Deus. Edelfrutes de Freitas também está aqui conosco, também nos ouvindo. E nós cremos e esperamos que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. O Morgan, meu irmão em Cristo e meu irmão carnal também, é muito bom vê-lo aqui. Ele está participando e dizendo que pela fé que nós venceremos. É pela fé que nós alcançaremos a graça de Deus. É pela fé que nós chegaremos diante do nosso Deus. É pela fé que nós estaremos aprovados diante de Deus, pela busca do nosso Deus eterno. Viver da fé faz entender a nossa condição de iguais perante Deus. Então, quando nós temos fé, nós cremos no Deus vivo,
um Deus verdadeiro, um Deus que nos deu salvação em Cristo Jesus, nós somos nivelados. Diante de Deus, eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós carecemos da ação de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos, necessitamos de Deus. E todos nós não poderemos chegar a Deus sem Jesus. Então, viver pela fé em Cristo Jesus. O Morgan coloca aqui. Isso mesmo, viver pela fé em Cristo Jesus. Nós já estávamos separados de Deus. Havia uma barreira e o Evangelho da Graça destruiu essa barreira, destruiu essa separação, nos religou novamente com Deus, pela fé que Cristo Jesus morreu por nós e estabeleceu essa ponte. Domingo passado eu disse sobre o véu do templo que rasgou. E não há mais separação entre nós e Deus. Jesus Cristo estabeleceu uma linha direta conosco, com Deus. Nós, como a irmã Solilde disse, às vezes nós temos que desafiar pessoas que creem em caminhos, creem em leis, creem em mecanismo, creem em diversas coisas para chegar a Deus e dizer para essas pessoas: olhe só para Deus, confie só a Deus, não faça nada que você imagine que vá te aproximar de Deus, que não seja falar com Deus, abrir o seu coração para Deus, abrir todas as suas emoções, abrir toda aquilo que passa pela sua mente, por mais absurdo que for, fale com Deus. E quando você começar a falar com Deus, Deus vai te responder. E você vai sentir o calor da presença de Deus na sua vida. A irmã Joana falou que Jesus pagou um alto preço por nós. Para nós foi de graça, mas para ele foi um alto preço. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. É o que o Morgan coloca. Nós também agradecemos. Nós também somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que toda separação foi aniquilada. Que hoje nós temos um canal direto a Deus, que é Jesus Cristo. Mas só o podemos alcançar pela fé. Somente pela fé. E aqueles que não têm fé, peça a Deus. Aqueles que têm dificuldades em crer na palavra de Deus, peça a Deus que lhe dê capacidade para crer, para entender, para acreditar. A irmã Solildes fala o melhor calor é a presença de Deus em nossas vidas. Quando os discípulos saíram no caminho de Emaús, saíram de Jerusalém, Jesus foi crucificado, e saíram 2 discípulos conversando sobre os fatos que aconteceram, e chegou uma terceira pessoa a eles e começou a falar das promessas, daquilo que Jesus falou quando estava vivo, e que ele ia ressuscitar, e que ele ia voltar, e que ele está novamente entre nós. E aqueles discípulos, então, aqueles 2 homens, sentiram um calor tremendo dentro do seu coração, e depois, quando chegaram às suas casas, chamaram aquela pessoa para entrar, dividiram o pão, cearam com ele, e ele desapareceu, e eles então entenderam que era Jesus. Jesus traz o calor da sua presença para nossas vidas. Mas nós só conseguiremos isso através da fé.
Nós só conseguiremos isso pautados na obediência, pautados na orientação inquestionável do nosso Deus. Não importa o que a religião diz, não importa o que os homens dizem, não importa o que a tradição diz, importa obedecer à vontade de Deus. Os discípulos foram orientados a não falar mais de Cristo. Eles disseram: como nós vamos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Se você tiver fé, você não vai ter condição de parar de falar e de parar de lembrar das grandezas das obras que Deus fez em sua vida. Que Deus abençoe essa palavra. A irmã Lena fala que a fé para sermos salvos é uma fé vital, que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com nosso Jesus e de servir ao próximo. Sim, a fé, a ação de Deus na nossa vida, ela nos contagia de tal forma que nós também amamos o nosso próximo, que nós também estamos com o nosso próximo. A irmã Lucilei também está conosco, glória a Deus por isso. De formas que agora nós estamos encerrando esse estudo, que Deus te abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida, que Deus verdadeiramente possa se fazer presente na sua vida. Que Deus possa verdadeiramente fazer com que você seja um farol que ilumina, que testemunha e que diga das grandezas do nosso Deus, e que as pessoas possam ver Cristo em você. É isso que a palavra diz. Pode o mundo ver Cristo em mim? Sim, pode. Se nós tivermos fé, as pessoas vão ver que você é diferente, não pelas suas qualidades, mas pelo Jesus que habita em ti. Tenhamos fé com Deus, que Deus está no controle das nossas vidas. A irmã Neuzi participa aqui também, nossa professora também, nos dando essa palavra inspirada. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Foi maravilhoso contar com todos vocês. Nós vamos ainda pedir a Deus que faça com que essa palavra venha a ser viva e eficaz nos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecendo pela oportunidade de ser usados por Ti para anunciar as boas novas, para anunciar as grandes coisas que o Senhor tem para os Teus servos. Muito obrigado, ó Deus, porque sentimos o calor da Tua presença. Muito obrigado, porque o Senhor falou aos corações daqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado, ó Deus, pela fé dessas pessoas que creem em Ti, que professam a Ti como Salvador. Que Tu, ó Deus, multiplique a nossa fé. Nos faça com que possamos testemunhar de forma viva e eficaz da Tua palavra. Que verdadeiramente, através da fé em Ti, o mundo pode ver Cristo em nós. Que Deus abençoe essa palavra no nome de Jesus. Que os irmãos então tenham um bom domingo, uma boa semana, a partir de 10 horas e 15 minutos, no canal da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa. Nós temos o pastor Evaldo. Eu o convido também para participar desse culto. Que Deus possa abençoar essa sua semana e esse dia. Muito obrigado, porque você tem estado conosco, participando, mostrando o que Deus tem feito na sua vida. E que continuemos mostrando as grandezas e as maravilhas de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana mais uma vez, no nome de Jesus. Até mais. Muito obrigado por todos, pela participação.